O que é destaque nesta terça-feira? Secretário de Segurança diz que crime organizado perdeu 500 milhões com ações de combate ao tráfico de drogas no Amazonas. Absurdo. Televisores, armas, drogas e até fogão são encontrados durante revista na unidade prisional do Puraquequara. Amazonas está entre os 10 estados com maior número de homicídios de mulheres. Em 2 anos, o Polo Industrial de Manaus demitiu 50 mil trabalhadores. Trump ameaça com sanções se Venezuela mantiver a Constituinte. Maduro diz que a Assembleia será realizada e o Brasil exorta o governo venezuelano a cancelar a consulta. Maia diz que é leal a Temer e se põe à disposição daqui a 2 eleições. Líder do PT não descarta a retirada da reforma política de emenda que poderia beneficiar Lula. Fortes terremotos sacodem a costa peruana e as ilhas do norte do Pacífico. Presidente da Federação Espanhola de Futebol foi preso hoje em ação anticorrupção. Carro em alta velocidade capota e invade loja na Avenida Tefé. Mais uma noite violenta. Homem é executado com 10 tiros no Jorge Teixeira. Matadores do Voyage Vermelho voltam a atacar. No Nova Cidade, acerto de contas, outro foi morto com 9 tiros. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5h49. Previsão do tempo. O clima tempo diz que não chove e que a temperatura máxima será de 32 graus. Manaus amanhece com 26 graus e 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 18 de julho, é o 199º dia do ano. Faltam 166 para acabar 2017. Dia de São Francisco Solano. Comemoramos também o Dia Nacional do Trovador e o Dia Internacional Nelson Mandela pela liberdade, justiça e democracia, instituído em 2009 pela ONU. Depois de baixar mais 3 centímetros de domingo para segunda-feira, o nível do Rio Negro ontem em relação ao mar estava em 28 metros e 21 centímetros. Com grande movimentação de passageiros nas plataformas de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com boa visibilidade, opera sem restrições para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. Em 1909 era realizado o primeiro clássico Grenal da história no futebol brasileiro. 1971, última partida de Pelé na seleção brasileira de futebol. 1980, a TV Tupi, primeira emissora latino-americana, sai do ar definitivamente. 1994, em Buenos Aires, uma explosão destrói um edifício onde várias organizações judaicas mantinham a sua sede, matando 96 pessoas e ferindo muitas outras. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A oficina de formação do projeto Jovem Multiplicador, Ação entre Pares pela Paz no Trânsito, terá sua primeira edição nesta terça-feira no 7 Elisa Bessa, no Jorge Teixeira 4. A atividade faz parte do projeto Vida no Trânsito, que une órgãos estaduais e municipais em uma rede que busca a promoção de um trânsito mais seguro. A Secretaria Municipal de Saúde integra a rede, apoiando e desenvolvendo ações desde 2014. A universidade, ou melhor, a oficina tem o objetivo de compartilhar com alunos, educadores e demais atores da comunidade escolar informações sobre educação no trânsito. E falando em trânsito, tivemos agora de madrugada um acidente. Paraíba, né, Paulo? No Parque 10, no bairro do Parque 10 também se mudou os nomes das ruas. Grande Otelo e por aí vai. Outros nomes mais, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? E assim a gente vai levando, vamos convivendo aí, diz que até o Google tá perdido, mano. Pellegrini, e nesse acidente lá da Santa Cruz Machado, também conhecida como Avenida Tefé, tivemos vítimas? Pois é, Paulo Guerra, agora há pouco nós tivemos informação de que uma pessoa saiu ferida, justamente o condutor do carro vermelho, do Gol vermelho. A ambulância do SAMU esteve no local, a polícia militar faz isolamento da área nesse momento, a pessoa ficou gravemente ferida, foi levada ao pronto-socorro João Lúcio, com ferimentos na cabeça, inclusive, e a situação ainda em desdobramento, Paulo. O carro continua no local, não chega a atrapalhar o trânsito, já que ele passou acima da sarjeta, passou pela calçada e foi se acabar na frente de uma loja. Nós estamos aí buscando daqui a pouquinho, vamos ter informação em relação ao estado de saúde da pessoa que ficou ferida, Paulo, assim que chegarmos ao pronto-socorro João Lúcio. Pellegrini, tivemos 2 mortes violentas durante a noite em acertos de conta, 2 homens foram executados, um com 10 tiros e outro com 9 tiros, então foram 19 tiros ao todo, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Um com 9, outro com 10. Você colocou muito bem, na primeira ocasião, Paulo, na primeira ocorrência, deu-se no bairro Jorge Teixeira, na rua 7,
esse no Jorge Teixeira na quarta etapa. Esse homem foi assassinado com 10 tiros espalhados pelo corpo. Ele tinha, Paulo, não tem identificado ainda, mas era um homem que tinha muitas tatuagens pelo corpo, inclusive a costa totalmente tomada por tatuagens. É uma coisa linda a tatuagem, não, Pellegrini? Pois é, Paulo, rapaz, tem umas que vira até uma arte, uma pequenininha, tá por ali e tal. Eu, particularmente, não gosto, não tenho nenhuma. Mas tem umas também, aquela tatuagem de pobre com aquela tinta verde, né, Paulo? E as pessoas ainda colocam no dedo ainda. Tatuador é meio analfabeto, não sabe escrever direito, fica aquelas letras horríveis. Rapaz, eu não sei como essas pessoas não se arrependem. Pellegrini, os matadores continuam agindo na cidade e o Voyage Vermelho voltou a entrar em cena, não é? Pois é, Paulo, você colocou também muito bem no chat, eles voltaram a atacar. Um Voyage Vermelho também esteve naquela ocorrência onde houve troca de tiros entre bandidos, uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação morreu, outras 6 pessoas ficaram feridas, nessa ocasião 2 morreram na hora e 6 continuam internadas nesse tiroteio que participava um Voyage Vermelho, isso deu-se no mutirão. E ontem à noite, em Nova Cidade, novamente um Voyage Vermelho, não se sabe se é o mesmo, mas tudo leva a crer que sim. Esse Voyage Vermelho chegou lá na área do Nova Cidade, os ocupantes desceram no carro e dispararam 9 tiros em um homem que acabou morrendo na hora. Pellegrini, tivemos toque de recolher ontem, imagine só, não é? Pois é, e o mutirão, Paulo, o mutirão realmente está numa situação muito complicada. Lojas fecharam, comércios não funcionaram, foi por aí. Às 14 horas, eles, houve tipo aquela coisa que a gente vê na televisão, no Rio de Janeiro, olha, depois de 2 horas da tarde, ninguém abre, senão o bicho vai pegar. Isso ocorreu ontem, a polícia esteve no local, a polícia conteve a situação, mas ficou aquele clima tenso e muita gente não ousou ir desafiar. Pellegrini, daqui a pouco vamos falar sobre a revista ontem, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. Agora, um fogão entrar na penitenciária é brincadeira, né, Pellegrini? Pois é, rapaz, muita coisa, a gente vê que a corrupção está em tudo quanto é lugar, né, Paulo? Então... O cara passou com um fogão e a revista não viu, não é? Pois é, né? Como é que pode? Tinha fogão, tinha arma e celular e etc. A gente vê na novela também, passa o negócio lá do celular pro Rubinho. Imagina por aqui, pelo Piracicaba, né? Daqui a pouco nós vamos voltar contando tudo o que aconteceu na noite de madrugada e vamos falar também sobre essa revista acontecida ontem lá no Piraquequara. Pellegrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Vamos melhorar aí a nossa qualidade de som. Nosso telefone não está com boa qualidade. Daqui a pouco você volta. Tá bom, Paulo, vamos voltar assim daqui a pouco, mas sem antes, Paulo, mandar um abraço muito especial. Nosso amigo Itamar Jardina, nosso companheiro de trabalho, esteve lá em Novo Airão e lá ele encontrou com o pastor, né, Paulo? Esteve por lá e o pastor muito gente boa, o pastor Armando Pereira e a pastora Shirley. Não perdem o Jornal da Manhã lá no município de Novo Airão, eles que são da Igreja Assembleia de Deus Tradicional, Paulo Guerra. Vamos pedir oração aí do pastor, inclusive pro meu joelho, eu não consigo nem dirigir. É contigo, Paulo Guerra. Você será ungido, Pellegrini. 5h57 em Manaus. A Universidade do Estado do Amazonas, em parceria com a Assembleia Legislativa e com a Ordem dos Advogados do Brasil, está com inscrições abertas até o dia 24 para o curso de especialização em Direito Público com duração de 18 meses. São oferecidas 130 vagas. O município de Iranduba vai ganhar a primeira casa de parto. E 3 unidades básicas de saúde paralisadas desde 2015 poderão ter as obras retomadas em breve. Quem tem os detalhes é J. Rai. Uma emenda parlamentar de autoria da deputada federal Conceição Sampaio, no valor de R$1 milhão, vai ser destinada à construção da primeira casa de parto em Iranduba. A informação é da secretária de saúde do município, professora Rose Eblin, que retornou de Brasília no último fim de semana, onde participou do 33º Congresso Nacional de Secretarias de Saúde, juntamente com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Darlene de Aquino. Nós levamos inclusive para a deputada, para a sua equipe analisar o projeto, para que a gente possa consequentemente conquistar a construção dessa casa de parto para o município de Iranduba, que muito precisa, que hoje nossos irandubenses estão nascendo em Manaus.
Seguindo orientação do prefeito Francisco Gomes, a secretária da Censa, Rose Eblin, aproveitou a estada em Brasília para requerer ao Ministério da Saúde aditivo de prazo de 9 meses para a conclusão das unidades básicas de saúde de Janauari, Jandira e bairro Nova Veneza, em Cacaupireira, cujas obras estão paralisadas desde 2015. O prazo de construção já extrapolou e agora nós vamos aguardar a resposta desse nosso pedido junto ao Ministério para que a gente possa resgatar a obra. Ainda segundo a secretária de Saúde, Rose Eblin, também estão liberados para Iranduba R$200 mil de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulderney Avelino para a compra de equipamentos destinados a unidades básicas de saúde. E ainda falando em obras, Paulo Guerra, a construção da escola de 10 salas de aula em Cacaupireira já foi reiniciada. E daqui a pouco, às 8 horas da manhã, o prefeito Chico Doido dá a ordem de serviço para continuar a reforma da Praça dos Três Poderes, fechada há 20 meses. A reinauguração da praça está prevista para o dia 10 de dezembro deste ano, data em que Iranduba completará 36 anos de emancipação política. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6 horas em Manaus. A movimentação cultural da Zona Sul de Manaus ganha a partir do surgimento mais uma agremiação carnavalesca, Grêmio Recreativo Escola de Samba do Cajual, que está nascendo de uma cisão entre membros do Reino Unido da Liberdade. A diretoria da nova escola está convocando seus integrantes para uma reunião às 19 horas de hoje na sede do Libermor, na rua São Pedro, no bairro do Morro da Liberdade. E atenção, servidores do Instituto Nacional da Previdência Social podem entrar em greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 16 de agosto. Plenária Nacional da Finaspes, a Federação Nacional dos Servidores do INSS apresentou um calendário de atividade determinando a realização de assembleias setoriais por região e por estado para colher subsídios para uma plenária nacional a ser realizada no dia 8 de agosto, que fechará indicativo de greve nacional por tempo indeterminado dos servidores da Seguridade Social e também da Anvisa. Na pauta de reivindicações, o cumprimento do acordo de greve de 2015 pela jornada de trabalho de 30 horas e pela realização de concurso público. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Buracos sem estradas. Até quando seremos vítimas desse descaso? Dirigir a M352, estrada que liga Manacapuru ao Novo Eirão, é uma aventura que pode não acabar nada bem para os carros ou pior, para seus ocupantes. Ainda assim, muitos carros seguem caminho em meio a tanta buraqueira todos os dias. Sempre que se ouve falar de péssimas condições das estradas, se imagina que elas poderiam ser esburacadas. Mas o que realmente pode se encontrar viajando na 352 não são buracos, são verdadeiras crateras, ou seja lá qual for o nome que se queira dar para o que se vê na estrada de Novo Eirão, como é conhecida. Um absurdo. Final de semana, carros enfileirados tentando chegar até o local de destino a passos de jabuti, o que é estressante para motoristas e passageiros. É preciso ver a real noção desse descaso e, consequentemente, o perigo que está nessa estrada, especialmente no escuro, totalmente mal sinalizada. Dirigir durante a noite é uma tarefa tão difícil quanto passar no vestibular para medicina. A diferença é que, se você reprovar no vestibular, no próximo ano terá outra oportunidade. Já na M352, o erro pode custar a sua vida. E repito, dirigir na 352 é correr risco de vida. Os donos de balneários e pousadas às margens das estradas amargam prejuízos imensos, o que obriga-os a despedir parte dos funcionários para evitar mais prejuízos. No último dia 19 de junho, quando o então governador do estado, Davi Almeida, esteve visitando as obras de abertura do ramal do Arapapá, em entrevista ao Jornal da Manhã, disse ter ficado impressionado ao trafegar na estrada de Novo Eirão e queria tomar providências o mais rápido possível. Eu estive ontem na estrada de Novo Eirão e eu fiquei, nos primeiros 20 quilômetros, eu fiquei impressionado. O prefeito também esteve lá comigo, o prefeito Hilton, e eu pedi ao secretário Américo Goraeb que fizesse o levantamento com recurso da CID, que nós temos que investir esse recurso em estradas, que nós possamos, o mais rápido possível, ainda na nossa gestão, poder dar ordem de serviço e fazer a recuperação da estrada de Novo Eirão.
Apesar da promessa do governador, quem utiliza a M352 tem pressa e apela para que a recuperação da estrada seja de imediato. É preciso que os órgãos responsáveis pela manutenção de nossas estradas comecem a pensar no perigo diário que correm os motoristas que trafegam todos os dias na M352. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h08 em Manaus. Acontece até esta quarta-feira, de 8h30 às 17h, no Hotel Intercity, em Adrianópolis, o primeiro encontro regional do Plano de Enfrentamento das Hepatites Virais na região norte. Durante o evento organizado pelo Ministério da Saúde, será elaborado o plano de ação para a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, com foco principalmente na hepatite D. Que é a hepatite delta. A programação acontece no mês alusivo ao combate às hepatites virais, dia 28 de julho. Nesta quarta-feira, a Fundação Alfredo da Mata estará intensificando a oferta de testes rápidos para diagnóstico de hepatites B e C. A ação faz parte da campanha de prevenção à doença que acontece durante todo este mês na capital e nos 61 municípios do interior. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. O atendimento na FUAN será de 8 às 12 horas. A titular da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, Kátia Schweikart, anunciou que a pasta está organizando um concurso público que vai abrir 400 vagas de cargos efetivos na administração municipal. O anúncio foi realizado durante reunião no Ministério Público de Contas e a informação foi confirmada pela Assessoria de Comunicação da SEMED. A secretaria ainda vai divulgar mais detalhes sobre as vagas. De acordo com ela, atualmente a SEMED conta com 15 mil servidores, sendo aproximadamente 2 mil contratados sobre o regime de direito administrativo. A utilização de pesquisas e produtos tecnológicos desenvolvidos pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária da Amazônia Ocidental, a Embrapa Amazônia Ocidental, para fomentar a transformação do distrito agropecuário da Suframa em um distrito agroindustrial, foi discutido em reunião técnica entre as direções das instituições nesta segunda-feira, na sede da Embrapa. Acompanhado da Superintendência Adjunta de Projetos da Suframa, Paula Soares, e técnicos da Coordenação Geral de Análise e Acompanhamento de Projetos Agropecuários, o superintendente da autarquia, Apio Tolentino, reforçou o convite para a participação da Embrapa na construção de um planejamento multi-institucional para diversificar a matriz econômica da região. Por unanimidade de votos, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, fixou em R$900 mil a indenização por danos morais coletivos a ser paga pelo Grupo Econômico Direcional em decorrência do descumprimento de normas de segurança do trabalho, que resultou em 5 acidentes fatais em seus canteiros de obras em Manaus no período de 2008 a 2015. 6h10 em Manaus. A Assembleia Legislativa do Estado realiza nesta terça-feira no auditório Bete Aziz reunião de criação do Fórum do Setor Elétrico. A criação do fórum é uma iniciativa da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia, presidida pelo deputado estadual Zinésio Campos do PT, cujo objetivo é debater as questões relativas à privatização do setor de energia do Amazonas, a fim de articular, centralizar e potencializar as ações necessárias para gerar uma proposta de solução alternativa ao setor, contemplando a prestação de um serviço de qualidade e a redução tarifária, principalmente da população do interior. Para o deputado, o debate se faz necessário, visto que o Amazonas sofre com a possível privatização do setor elétrico. O Amazonas é o 9º estado que mais mata mulheres no Brasil, aponta o levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados de 2015. De acordo com a pesquisa, a taxa de mortes no estado foi de 5,9 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres. O número é maior do que a média nacional de 4,4. Ainda segundo o estudo, em 5 anos cresceu em mais de 98% o número de assassinatos de mulheres em todo o Amazonas. Pelo 5º mês consecutivo, o Polo Industrial de Manaus registrou redução no índice de postos de trabalho, impulsionando o saldo total de perda de mão de obra no estado. Conforme os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no mês de junho, a indústria de transformação contabilizou saldo negativo de 222 postos de trabalho na redução entre admitidos e desligados. A variação negativa foi de 0,22% em relação ao mês anterior. Entre os setores que começam a sinalizar melhores resultados está o da construção civil, com a geração de 166 postos ou 167 postos de trabalho. Conforme o CAGED,
Nos últimos 12 meses, o saldo entre admissões e desligamentos da indústria amazonense totaliza menos de 1.573 vagas, com variação negativa de 1,55%. De acordo com o presidente do CIEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, há pelo menos 3 anos o Estado, principalmente as fábricas do Polo Industrial de Manaus, sofrem com instabilidade na geração de empregos. No período de 2014 até este ano, mais de 50 mil postos de trabalho foram encerrados no Distrito Industrial. E o Amazonas perdeu 101 vagas de emprego com carteira assinada em junho, a metade do mês passado, e o melhor resultado para o mês desde 2013, resultado de 9,4 mil contratações contra 9,5 mil demissões, com saldo positivo nos setores de construção civil, serviços e de utilidade pública. Os dados foram divulgados ontem à tarde pelo Ministério do Trabalho. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no primeiro semestre do ano, no Amazonas foram perdidas 4,7 mil vagas com carteira assinada, bem abaixo dos 15,3 mil postos perdidos em igual período do ano passado. No intervalo acumulado de 12 meses até junho, foram fechados 7.900 postos formais, contra 36.500 no mesmo período de 2016. No estado, a construção civil liderou o saldo positivo no mês, com a criação de 167 vagas ao contratar 970 empregados e demitir 803, situação que reverteu os 108 postos perdidos no mês de maio. Com isso, o setor reduziu as perdas no ano de 1,7 mil postos verificados mês passado para 1,5 mil em junho. Em 12 meses, o setor acumula perdas de 4,3 mil postos de trabalho. Os candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga, do PMDB, não compareceram ao debate promovido pela Band Amazonas ontem à noite. Braga, da coligação União pelo Amazonas, informou que não poderia comparecer ao debate promovido pela TV Band Amazonas. E visando a eleição presidencial, Marina Silva aproveita a campanha aqui no Amazonas para reforçar sua imagem junto ao eleitorado. Hoje, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente faz caminhada no centro de Manaus com o candidato da rede ao governo do estado, Luiz Castro. 6h15 em Manaus. Parte do processo de valorização do servidor municipal, o prefeito Arthur Vigílio Neto sancionou nesta segunda-feira a lei que concede licença maternidade de 180 dias para mães adotantes e servidoras comissionadas. O prefeito também anunciou que já a partir deste mês de julho, o calendário de pagamento dos aproximadamente 32 mil servidores municipais se inicia no dia 21 de cada mês, antecipando a injeção mensal de recursos da ordem de 100 milhões de reais na economia local. Segundo o prefeito, a medida corrige uma defasagem na legislação municipal que gera grande impacto na relação familiar e no bem-estar da trabalhadora. Os mesmos benefícios à maternidade das funcionárias efetivas estão sendo estendidos às funcionárias comissionadas, porque é de justiça. Trabalham aqui do mesmo jeito e fazem por Manaus a mesma coisa que fazem as nossas valorosas efetivas. Fazem a mesma coisa as nossas também valorosas comissionadas. 6h16. As ações de combate ao tráfico de drogas no Amazonas nos últimos 2 anos resultaram em um prejuízo de aproximadamente 500 milhões ao crime organizado, segundo a estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os dados foram apresentados na manhã de ontem pelo secretário de Segurança, Sérgio Fontes, que falou sobre as estratégias que vêm sendo utilizadas para combater o tráfico de drogas em todo o estado desde 2015. O secretário explicou que o combustível dentro do crime organizado é o dinheiro do tráfico de drogas e por isso a prática criminosa vem sendo fortemente combatida. Mais de 28 toneladas de entorpecentes foram apreendidas e 36.832 prisões relacionadas ao tráfico de drogas foram efetuadas de janeiro de 2015 a junho de 2017 no Amazonas. As prisões e apreensões ocorreram durante ações da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Militar. O volume de prisões de pessoas com suposto envolvimento ao tráfico de drogas do estado foi de 33.143 nos anos de 2015 e 2016. Somente no primeiro semestre deste ano foram efetuadas 3.692 prisões de suspeitos de ligação com o transporte e venda de entorpecentes no estado. 6h21 em Manaus. Polícia. Uma fiscalização na unidade prisional do Poraquequara resultou na apreensão de armas, drogas, celulares, aparelhos de TV e um fogão ontem.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, alguns dos itens foram encontrados com a ajuda de um aparelho de body scan do Exército. Um total de 27 presos foram indiciados, 7 deles por porte ilegal de armas e outros 20 por tráfico de drogas. No total foram apreendidos 297 porções de droga, 37 celulares, 34 televisores, 54 estoques, arma branca, 2 armas de fogo, 12 chaves de fenda, 22 baterias de celular, 35 chips de celular, 23 carregadores de celular, 53 ventiladores, 9 barras de ferro, 3 tesouras, também arma branca, 5 cartões de memória, 1 fogão, 28 aparelhos de som, 11 cordas, 125 materiais perfurantes, arma branca também, 40 barbeadores e 29 munições de arma de fogo. Por onde passou? Foi de helicóptero. Além disso, 21 listas com nomes de pessoas e valores foram encontradas em celas. Segundo o titular da Secretaria de Segurança, Sérgio Fontes, essas listas seriam de possíveis devedores e drogas. Os itens foram achados em várias celas da unidade prisional. As armas de fogo estavam escondidas em paredes da cadeia. Um body scanner do Exército ajudou a detectá-las. Sérgio Fontes confirmou que a Secretaria de Segurança está adquirindo esses aparelhos para revistas futuras. Agora sim, vou falar. 6h23 em Manaus. Vamos saber o que aconteceu na noite e madrugada. Peregrini, foi muita coisa aprendida, hein, Peregrini? Pois é, Paulo, a gente nota aí o esforço da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Administração Penitenciária também, mas as coisas continuam entrando. Mas à medida que entra, as revistas também retiram, Paulo. Vamos ver se um dia para de entrar até fogão na penitenciária. E se fosse só um fogão, tudo bem, Peregrini, mas mais de 20 televisores é muita coisa. É coisa demais, Paulo, né? A gente fica pensando como é que passa um fogão, daqui a pouco deve ter freezer, etc. lá dentro também. O que passa é uma facilidade incrível, né? A gente vê que tem fiscalização, mas não está dando conta, essa que é a realidade. Os que montaram até um mercadinho em uma das penitenciárias, em tempos atrás, tudo pode acontecer. Alberto Peregrini, conte o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos trazendo as notícias de pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Apenas 2 atendimentos. Já no pronto-socorro João Lúcio, movimentação aí sim um pouco mais agitada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, o homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, ele caiu de moto e outras 2 pessoas, uma deu entrada por arma de fogo, outra por arma branca. Pronto-socorro Platão Araújo deram entrada 3 pessoas vítimas de agressão física. Assim foi o plantão nos pronto-socorros da cidade. O homem que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de acidente de trânsito ocorrido na Avenida Tefé, ainda não saiu nenhum boletim médico em relação ao estado de saúde do acidente ocorrido nesta madrugada na Avenida Tefé, no sentido centro, quando um Gol capotou e destruiu a frente de uma loja na Avenida Tefé. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Secretaria de Segurança nas ruas da cidade. A Polícia Militar, através da 27ª SUCOM, recebe infratores com porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas. Tudo aconteceu na zona norte da cidade. Ações dos policiais da 27ª SICOM, a Polícia Militar, através de policiais da 26ª SICOM, detiveram infratores também por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Uma grande ação da polícia por parte dos policiais da 26ª SICOM. Outra ação da 26ª SICOM, detiveram homens que estavam vendendo drogas, inclusive eram, Paulo Guerra, 2 menores de idade, os 2 de 17 anos de idade. Outra ação da polícia, dessa vez policiais da 8ª SICOM, detiveram infratores por tráfico de droga. Foi na zona oeste da cidade, foi apresentado no 18º DIP.
É Polícia Militar. Mais uma vez a segunda SICOM localiza veículo na zona norte de Manaus e já foi inclusive entregue ao seu respectivo dono. Muitas ocorrências aí ainda a registrar, mas o tempo não nos permite. Mas a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança aí nas ruas da cidade, fazendo a famosa presença aí, tirando bandidos de circulação. Conforme já foi dito no Jornal da Manhã, somente esse ano, só por tráfico de droga, a Secretaria de Segurança já prendeu mais de 3.000 pessoas. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiu agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Morte no bairro Jorge Teixeira. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro Jorge Teixeira, na quarta etapa, quando de repente ouviram-se tiros. Estampidos estavam dizendo que um homem estava sendo assassinado. Esse homem não foi identificado ainda. E ele foi assassinado com 1, 2, 3, 10 balacos pelo corpo. As informações dão conta de que esse homem ele foi vítima de um acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Morte no bairro Nova Cidade. E foi a noite de ontem. Um homem de 23 anos de idade foi assassinado com 1, 2, 3, 10, 9 balacos pelo corpo. As informações dão conta, testemunhas afirmam que homens que estavam ocupando um Voyage vermelho desceram do carro e executaram a vítima sem dó e sem piedade. Eu lembro que no último domingo no mutirão, ocupantes também de um Voyage vermelho mataram 2 pessoas e feriram 6 na área lá do mutirão Amazonina mesmo, ali na área do conjunto. Aliás, quem mora ali no Amadeu Botelho, ali naquela área, é todo mundo do mutirão. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 65 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h29 em Manaus. Moradores da comunidade Novo Céu, no Rio Preto da Eva, estão solicitando da Vivo para que restabeleça o sinal da telefonia naquela área. A Vivo está sem sinal lá no Novo Céu, na área lá do Rio Preto da Eva. Os moradores pedem providências por parte da empresa. Aliás, o que não é nenhuma novidade, as falhas constantes nas comunicações através dos telefones celulares aqui em Manaus. Os números das loterias. A Quena acumulou no concurso 4.431, as dezenas sorteadas foram 29, 55, 61, 69 e 71. A estimativa de prêmio para o concurso de hoje é de 14,5 milhões de reais. A quadra teve 128 apostas ganhadoras com premiação de R$6.287,31. 9.175 fizeram o terno, prêmio 131,90. 22.224.661 fizeram o Duque. Cada um deles recebe R$12,96. Não deixa de ser um prêmio muito atrativo, 2,96. Loto Fácil, concurso 1538, saiu para uma aposta do Rio de Janeiro. O apostador carioca vai receber R$1.212.090 e de quebra 69 centavos. 14 acertos, 684 ganhadores. O prêmio R$778,92. A Loto Fácil no concurso 1538 sorteou as dezenas 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 21 e 23. 6h34 em Manaus. Esportes. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou ontem o Vasco e o Flamengo pela briga nas arquibancadas de São Januário após o clássico disputado na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no último dia 8. Ao término do julgamento, o Clube Cruz Maltino recebeu uma multa de R$75 mil e perdeu 6 mandos de campo. Além disso, o estádio de São Januário vai continuar interditado. O Flamengo foi multado em apenas R$5 mil. O Vasco vai recorrer. Ingressos para Brasil e Estados Unidos custam R$40 e R$50 e a venda começou no dia de ontem. O amistoso internacional da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, comandada por Renan, será no dia 15 de agosto na Arena Amadeu Teixeira. E só para retificar, a venda começa na segunda-feira que vem. No duelo por uma vaga no G6, o Botafogo levou a melhor sobre o Sport, venceu por 2-1 no Newton Santos e entrou na zona de classificação da Libertadores. Em jogo animado, o Alvinegro venceu com gols de Lindoso e Guilherme. O Sport, que teve a sequência de 4 vitórias interrompida, descontou com Richelli. Com uma segunda vitória consecutiva, o Botafogo deu um salto na tabela. Chegou aos 22 pontos, passou o próprio Sport e chegou à 6ª colocação. O Leão Pernambucano, por sua vez, caiu 2 posições e agora é o 8º com 21 pontos. E a bola rola nesta terça-feira. Às 19h30 pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 vão jogar São Paulo e Fluminense. Às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Paysandu e Náutico. Figueirense Oeste. Juventude e CRB. Paraná e Brasil de Pelotas. Às 20h30 ABC e América Mineiro. Goiás e Londrina. Guarani e Ceará. Às 21h30 Internacional e Luverdense. E ainda Boa Esporte Clube e Criciúma. A Guarda Civil da Espanha prendeu hoje, entre outras pessoas, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Ángel Maria Villar, durante a operação anticorrupção ordenada pela Audiência Nacional, informaram a agência F fontes da investigação. Além de Villar, as fontes apontam que seu filho Gorka também foi preso, assim como Juan Padrón, vice-presidente financeiro da federação, em uma operação em que se espera pelo menos mais de 10 prisões. Os crimes pelos que foram detidos são administração desleal, é igual aqui no Brasil, apropriação indébita, corrupção privada e falsificação. Tudo isso em relação com a organização de partidas internacionais. Últimas notícias. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, pediu nesta segunda-feira a declaração de estado de emergência para a educação na Nigéria durante uma visita ao país em que conheceu algumas das estudantes sequestradas de Chibok. A ativista pela educação mundial de 20 anos fez sua proposta durante um ato com o presidente interino Yemi Osinbajo no complexo presidencial em Abuja. Na Nigéria, há 10,5 milhões de crianças que não vão à escola e 60% delas são meninas, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Um terremoto de magnitude de 6,4 sacudiu a costa do Peru na noite desta segunda-feira, segundo informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O tremor, que inicialmente foi medido pelo Centro de Aviso de Tsunamis do Pacífico a 6,3 de magnitude, foi localizado a 44 quilômetros de profundidade e a 194 quilômetros ao sul de Pukyu, informou ao SGS, instituto que registra terremotos pelo mundo. Não há relato de danos ou vítimas, tampouco alerta para tsunamis na região. O sismo foi sentido moderadamente na cidade de Arequipa, a segunda mais povoada do Peru. Outro abalo telúrico de magnitude 7,8 graus atingiu o norte do Oceano Pacífico entre as ilhas Aleutian, no Alasca, nos Estados Unidos, e Kamchatka, na Rússia, informa o Serviço Geológico Americano. O epicentro do tremor foi registrado a 48,3 quilômetros de profundidade. Inicialmente, o SGS informou que a magnitude era de 7,4 graus, mas depois revisou para 7,8. Um alerta de tsunami em um raio de 300 quilômetros chegou a ser emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, mas foi cancelado algumas horas depois. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Nicolás Maduro e ameaçou impor sanções à Venezuela caso o presidente venezuelano mantenha a convocação para a Assembleia Constituinte de 30 de julho. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que vai manter a convocação da Assembleia Constituinte, apesar do resultado do plebiscito simbólico realizado pelas forças de oposição no último domingo. No pleito, mais de 7 milhões de pessoas se manifestaram contra uma mudança na Constituição venezuelana. Aqui, o governo brasileiro disse ontem que a grande participação
participação popular no plebiscito promovido domingo pela oposição venezuelana para avaliar o governo de Nicolás Maduro e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte foi uma mostra inequívoca da vontade do povo de pronta restauração do Estado Democrático de Direito na Venezuela. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil condenou o ataque promovido por forças paramilitares a eleitores que aguardavam para votar na zona oeste de Caracas, que provocou a morte de 2 pessoas e feriu gravemente outras 4. O governo brasileiro exorta as autoridades venezuelanas a cancelar a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, cujas regras violam o direito ao sufrágio universal e o próprio princípio da soberania popular, diz trecho da nota divulgada pelo Itamaraty. Agora 6h44 em Manaus. Foi encontrado morto nesta segunda-feira em Porto Alegre o pecuarista Getúlio Dornelles Vargas, neto do ex-presidente Getúlio Vargas. De acordo com a delegada Roberta Bertoldo, responsável pelo caso, ele se suicidou com um tiro na cabeça. Getúlio deixou como avô uma carta de despedida para a família. O Ministério da Educação foi autorizado pelo Ministério do Planejamento a pedir um empréstimo de até 250 milhões de dólares, cerca de 800 milhões de reais, para financiar a reforma do ensino médio. O empréstimo, que teve autorização publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União, será feito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD. Os ex-ministros Guido Mantega da Fazenda, Luiz Inácio Lucena Adams da AGU e Miriam Belchior do Planejamento do governo Dilma serão ouvidos na 10ª Vara da Justiça Federal como testemunhas do ex-presidente Lula e do filho dele, Luiz Cláudio, no processo que apura crime de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito das investigações da Operação Zelote. O Ministério Público Federal apresentou nesta segunda-feira um recurso de apelação contra a sentença que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão. No documento, os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato pedem que o juiz Sérgio Moro abra prazo para que sejam apresentadas as razões do recurso do Ministério Público Federal. O Ministério quer o aumento da pena. O Grupo TC, dono da empreiteira do mesmo nome, protocolou pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo nesta segunda-feira. A empresa era uma das envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras apurado pela Operação Lava Jato. O pedido engloba uma dívida de 3,4 bilhões a ser negociada e 14 empresas do conglomerado que atua em ramos que vão desde logística até o imobiliário. Parlamentares do PSOL e da Rede pediram nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República que investigue a liberação de emendas pelo governo em meio à análise da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer celebrou a aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso Nacional e resultados positivos da economia brasileira. Alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção, o presidente não falou sobre o processo no vídeo, que tem quase 4 minutos de duração. 6h47 em Manaus. O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zaratini de São Paulo, admitiu a possibilidade de ser excluída do relatório da reforma política a cláusula que impede a prisão de candidato e 5 meses antes das eleições. Segundo ele, não faz o menor sentido a repercussão negativa que criou-se após as mudanças feitas pelo relator do texto, deputado Vicente Cândido do PT de São Paulo. Críticos apontam que a alteração teria o objetivo de beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possível candidato às eleições presidenciais de 2018 e condenado na Lava Jato a 9 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O país congela e a política esfria. A massa de Apolar que avança pelo continente derruba as temperaturas pelo Brasil. A onda de frio registrou mínimas abaixo de 0 graus centígrado, neve e chuva congelada em cidades da região sul. Em Brasília, no entanto, o clima político também fica mais ameno a partir de hoje, com o início oficial do recesso parlamentar, que desde ontem já deixava o Congresso completamente às moscas. Em entrevista ao jornalista Roberto Dávila da Globo News, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democrata, afirmou ontem à noite ser leal ao presidente da República, Michel Temer. Cauteloso, Maia negou de qualquer forma ter sido picado pela mosca azul ou que seja afetado por qualquer comissão de chegar agora à presidência. Mesmo assim, o presidente da Câmara não descartou que a longo prazo, após 2 ou 3 eleições, se enxerga como um possível candidato ao principal cargo do Executivo. Ele mira a cadeira de presidente no Palácio do Planalto.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Números de junho reforçam sinais de recuperação lenta do emprego formal. O que estampa a Folha de São Paulo. Janot diz que pensou que material apresentado pela JBS fosse mentira. O Estado de São Paulo. Janot diz que não tem pressa para entregar nova acusação contra Temer. E Temer quer representar contra ele. Planalto Central, Correio Brasiliense. Justiça autoriza a madrasta de Isabela Nardoni ir para regime semiaberto. O Valor Econômico. Mas se vê como alternativa para concorrer à presidência no longo prazo. Estado de Minas. Sobe para 5 o número de mortes por chikungunya em Minas Gerais. O Recife, Jornal do Comércio. Petrobras passou a ser a empresa de petróleo mais endividada do mundo, alerta OMC. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará gera 133 postos de trabalho em junho após 3 meses de saldo negativo. Em Porto Alegre, o 0 hora. Deputado do PSOL pede que PGR investigue Temer por liberação de emendas. O Brasil Econômico. Empresas inadimplentes chegam a 5,1 milhões e dívidas somam 119,2 bilhões. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Saldo de vagas na indústria permanece negativo. Agora. Comércio fecha as portas após tiroteio e morte. A crítica. Criminalidade. Após ataque, lojas fecham as portas. O Em Tempo. Crime organizado tem prejuízo de 500 milhões. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini com noticiário policial. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.